a pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de uma destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Amém. Obrigada, Blura, pelo louvor. Irmãos, antes de eu abrir a palavra de Deus, eu gostaria de, juntamente com a igreja, como estamos, orarmos em prol das famílias que perderam seus filhos naquela tragédia próxima lá de Porto Alegre, né, que estavam numa boate. Foram 232 pessoas, até o momento que eu estava vendo o noticiário. Na idade, irmãos, de 16 a 20 anos eles tinham. Que perda, irmãos, que perda irreparável. Nós sabemos que os que morrem, eles dormem no Senhor. Mas e a família? E os que ficaram? Então vamos curvar a fronte e interceder junto a Deus por essas famílias. Grandioso Deus e querido Pai que habita as alturas dos céus. Pai amado, nesse momento, elevamos o nosso pensamento a Ti, Senhor, para implorar a Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito, sobre todas as famílias, Pai, que foram atingidos por essa tragédia que houve lá próximo a Porto Alegre, Senhor, no estado de Santa Catarina. O Senhor sabe o bem onde fica, Senhor. Pai amado, nós aqui, servos seus, também temos filhos, Pai, às vezes parentes, amigos, primos, vizinhos, que ainda não chegaram aos Teus caminhos, não conhecem da Tua palavra, Senhor. E por nós não sabermos nem o dia da nossa morte, nem o dia que o Teu amado Filho voltará a essa terra, por não sabermos, nós sabemos que temos que estar prontos, Pai. Porque esse dia para nós é desconhecido. Sabemos, Pai, que quando morremos nós dormimos. E que nós só ressuscitaremos quando o Filho, o Teu Filho amado, voltar a esta terra. Todo olho verá, Senhor. Por isso, Pai, desejamos, Pai, uma bênção toda especial a todos os jovens do planeta Terra, Senhor. Que todos possam estar preparados. Uma bênção especial sobre todas as famílias, que elas também sejam amparadas por Ti, Senhor. Essas que tiveram essa grande perda que nos entristece demais o coração. E que nós também sejamos preparados para esse grande dia, Pai. Seja o dia da nossa morte ou seja o dia da Tua vinda a essa terra. Que possamos um dia, Pai, ao acordarmos desse sono, podemos olhar para Ti e dizermos: este é Jesus, aquele que eu tanto esperei. Essa é a minha oração, meu desejo esta noite, Pai. Amém. Bom, irmãos, o tema dessa noite diz assim:
o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor, ele vê o coração. Então, o tema dessa passagem é bíblico, está na Bíblia. E nós vamos, então, fazer algumas considerações e refletirmos sobre algumas coisas dentro dessa passagem. Irmãos, quando eu digo o Senhor não vê como vê o homem, ele está se referindo à aparência, né? À parte externa, né? Ou talvez até uma situação que aparentemente você acha que é a correta ou você acha que é a incorreta, não é assim? Então, aqui a Bíblia é bem clara que Deus não vê como nós vemos. Em relação à aparência, irmãos, o que vocês acham sobre a aparência? Lembrando que a aparência é o que se vê, é o aspecto externo de alguma coisa, a visão que temos de algo. Quando nós nos olhamos, né, estamos em frente ao espelho, o que nós vemos refletido ali é a nossa aparência. A aparência é importante. A aparência, ela nos abre portas, e ela também pode nos fechar portas, até mesmo de emprego, talvez. A aparência, ela pode nos enganar, irmãos? É para a gente pensar, né? Eu vou citar um exemplo aqui do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Se alguém ainda, acho que muitos aqui já passaram por essa situação, e creio eu que muitos ainda passarão. Quando nós preenchemos o nosso currículo e enviamos às empresas, né? Nós estamos ansiosos por trabalhar. E um dia, numa bela tarde, o telefone toca e você atende e dizem assim para você: olha, você está sendo convocado para uma entrevista de emprego. O que nos vem à mente, irmãos? Principalmente, eu vou falar dentro do universo feminino. 99,9% das mulheres, né? Elas pensam assim, produção, vai pensar, nossa, Senhor. Né? Vai falar assim, meu Deus, e agora? A gente fala assim, infelizmente, né? Que roupa que eu vou vestir? O que eu vou calçar? Será que o meu cabelo vai estar bom? Será que eu vou estar vestida adequadamente para ir a essa entrevista de emprego? E muitos homens também, irmãos. A gente estudando, né, pesquisando, eles também hoje se preocupam muito com esse lado, né, da aparência. Mas agora nós vamos levar isso para a Bíblia, para a palavra de Deus. E vamos ver o que Deus tem a nos dizer em relação à aparência. Na Bíblia, irmãos, estudando, a gente percebe que tem homens de fé, homens assim ungidos por Deus, homens santificados por Deus, mas que um dia em suas vidas, esse homem especial que eu vou falar hoje, ele se deixou levar pela aparência. E isso também acontece conosco, não aparece? Não acontece? Às vezes, sem querer, nós nos deixamos levar pela aparência. Bom, então, neste momento, eu convido os irmãos, né, a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 8, nós vamos ler do versículo de 1 a 10. Primeira Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Eu vou aguardar uns minutinhos. Amém? Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 10. E diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos de todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim,
para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atente à sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Irmãos, o tema deste capítulo aqui é: os israelitas pedem um rei. Sabe que rei que o povo de Israel estava pedindo? Um rei de carne e osso, um chefe militar, um que fosse à frente, né, das batalhas, um que eles pudessem olhar e ver. Era isso que eles estavam pedindo. Mas nessa época, sabe quem era o rei do povo de Israel? Era o próprio Deus. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. Eles não estavam preocupados com o campo espiritual, porque se estivessem, Deus bastava, né? Deus é soberano. Mas não, eles queriam algo palpável, algo visível, algo aparentemente assim que os agradasse. Esse foi um grande erro do povo de Israel. Bom, irmãos, e a Bíblia começa ali dizendo, tendo Samuel. Quem foi Samuel? Samuel, irmãos, foi um grande profeta, um grande servo do Senhor. Quem não lembra da história de Samuel? Samuel era filho de Ana. Ana, uma mulher estéril que não podia ter filhos. E um dia, nas idas de Ana, fazer oferta de sacrifício ao Senhor, lá em Siló, vocês lembram que Ana orou? Orou muito, chorou muito aos pés do Senhor e pediu um filho. E esse filho, irmãos, foi concedido a Ana. Deus concedeu esse filho. E esse filho foi nada mais, nada menos que o profeta Samuel. Samuel foi tão especial, um ser tão especial, que o próprio Deus falava com Samuel. Imaginaram, irmãos? Deus falando assim, diretamente, vocês ouvindo como ouvem a minha voz. Samuel ouvia a voz de Deus. E vou além, irmãos. Samuel, ele era respeitado por todas as tribos de Israel. Porque quando Samuel falava, o que ele profetizava, acontecia. Se ele falava, os irmãos, tenho certeza que se cumpria. Porque ele era um servo, ele era um ungido do Senhor. A Bíblia conta que quando Samuel esteve aos cuidados do profeta Eli, lá em Siló, Samuel ele crescia, não só em estatura, mas também em espiritualidade. Ele foi, assim, um profeta grandioso, irmãos. Bom, mas o tempo, ele é implacável, né? Ele é implacável. A Bíblia diz o quê? O que aconteceu aí com Samuel? Ele envelheceu. E quando a gente envelhece, nós precisamos de ajuda, muitas vezes, né? E quem, aparentemente, a gente conta que vai nos ajudar? Aparentemente falando, a gente vai contar com quem? Com os filhos. Né? Um parente, uma irmã que seja um pouco mais nova, não é assim? Então, Samuel contou com quem? Com os filhos. Tanto é que estabeleceu seus filhos como juízes em Berseba. Mas as aparências, irmãos, às vezes nos enganam. Né? Os filhos de Samuel corresponderam à expectativa do pai, porque o pai era ungido do Senhor. O pai falava com o próprio Deus, mas, infelizmente, os filhos de Samuel não seguiram os caminhos de Samuel, os caminhos de Deus. E fala que eles perverteram o direito, porque eles aceitavam subornos, né? Eles eram avarentos. E o que aconteceu, irmãos? Por que o povo, então, de Israel queria um rei? Porque quando os líderes de Israel... Samuel era o líder dos líderes, para os irmãos entenderem. Mas os outros líderes da tribo de Israel, quando viram a tendência dos filhos de Samuel, eles se preocuparam. Samuel envelheceu. Ele é o nosso líder, é o grande, é o coordenador de tudo. Será que quando ele falecer, será que não vão ser os seus filhos que vão tomar o seu lugar? E aí, como vai ficar o povo? Então, eles começaram a querer dar solução pelas próprias mãos, com suas próprias forças. Não pensaram que ele tinha um Deus, que Deus ia prover todas as coisas. Deus ia fazer tudo da forma correta e no momento oportuno. Eles quiseram se adiantar ao próprio Deus e quiseram, então, estabelecer um rei sobre eles. Por isso que eles pedem um rei. Deus ficou triste? Samuel ficou triste com esse pedido? Ficou, irmãos. Ficou muito triste. Porque o povo de Israel tinha visto toda a libertação. Eles eram escravos no Egito. Vocês lembram disso?
Deus os libertou. Eles viram a abertura do mar. Eles viram milagres, coisas grandiosas da parte de Deus. Mas na primeira oportunidade, ao invés de agora agradecerem, o que eles fizeram? Queriam outro rei. Eles queriam o quê? Que Deus fosse praticamente banido de suas vidas. Então eles foram o quê aí, irmãos? Ingratos. O povo de Israel, o povo de Deus, foi ingrato com Deus. E às vezes, eu estava refletindo sobre essa passagem, muitas vezes eu também o fui. Né? Talvez algum aqui também foi. Por quê? Um exemplo do emprego. Às vezes você sonha, almeja um emprego, Deus concede a você. Né? Seja o pedido que for. Ao invés, às vezes, de nós nos apegarmos ainda mais a Ele, agradecer mais a Ele, depender mais dEle, aí você fala assim, agora eu já estou empregado, carteira assinada. Quem lembra de Deus, irmãos? Carteira está assinada, agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Agora eu sou dona do meu nariz. Isso se chama ingratidão. Ingratidão para com o próprio Deus. Porque a gente esquece que nós podemos ter governantes na terra, mas acima dos governantes está Deus. Amém. Não é? Amém, né, Fernando? É o detalhe que o povo de Israel esqueceu. Mesmo que Deus desse para eles um rei, acima desse rei estava Deus. Acima desse rei. Bom, então por isso eles pediram esse rei, Deus se entristeceu, Samuel se entristeceu, mas Deus, com sua misericórdia e amor, que é infinito, irmãos, olha a bondade de Deus, pediu para que Samuel avisasse esse povo de como seria um rei. Quais são os direitos de um rei? Eu não vou ler na íntegra o texto, que é longo, mas só um resumo, irmãos. O rei poderia, por exemplo, o rei do Egito, ele tinha poder sobre a vida e a morte das pessoas, não tinha? Aquele que ele achava que devia matar, ele mandava matar, não era assim? Um rei teria poder, direito, talvez sobre as terras do povo de Israel, sobre os filhos de Israel. Os filhos de Israel seriam o quê? Servos, empregados desse rei. A produção, a lavoura, o que eles plantavam, colhiam, talvez uma boa parte fosse para quem? Para o rei. Porque os reis têm os deveres, mas eles têm também os seus direitos. E Deus, com infinito amor e misericórdia e bondade, apesar de ter sido rejeitado, ainda ele avisa. Samuel vai lá e fala. Fala solenemente, não perde nenhuma palavrinha do que eu estou dizendo. Explica para eles como vai ser o direito do rei que haver de vir e reinar sobre eles. Bom, será que o povo de Deus atendeu ao pedido? Se preocupou, então, com o que Deus havia falado? Não, irmãos. Infelizmente, o povo de Deus não se preocupou. Então Deus, atendendo o pedido do povo, estabelece um rei. Vamos ver as características desse rei? Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2. Está pertinho aí. 1 Samuel, capítulo 9. Versículos 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Até aí, irmãos. Bom, esse rei que o povo de Deus estava pedindo, né, que ficasse até no próprio lugar do próprio Deus, era Saul, esse mencionado aqui. E a Bíblia dá as características de Saul. Ele era um benjamita. Por quê? Ele era da tribo de Benjamim. Então, nada mais, nada menos, ele veio da descendência de Jacó e a sua esposa amada Raquel. Então, ele já era de uma tribo importante. Outra coisa, diz que o pai dele era um homem de bens. Então, ele tinha posição social. Ele era rico, abastado. Isso também chama atenção, não chama? Aparentemente, as pessoas olham para isso. E os líderes de Israel estavam olhando. O pai é bem de vida. Ele é um benjamita, da tribo de Benjamim. E Saul era como? Vamos ler comigo? Leiam comigo, irmãos. Moço, vamos começar ali, olha. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul. Moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo.
Irmãos, não foi à toa que isso foi colocado aqui. Deus não faz nada por acaso. Nada. Na nossa vida, nada é por acaso. As coisas que Deus faz para nós, irmãos. Isso aqui é para nos alertar. Que nós não nos deixemos levar pela aparência. Aqui foi citadas as características físicas de Saul. Por quê? Porque aparentemente era a pessoa perfeita. Bonito, moço, rico, abastado. Era aquilo que o povo queria. Porque Deus sabia o que o povo queria, irmãos. Deus conhece o seu e o meu coração. Deus sabe aquilo que vai chamar a atenção dos teus olhos e dos meus. Deus sabe tudo o que passa dentro de você, no íntimo da sua alma. E Deus conhecia o coração de todo o povo de Israel. E esse era o homem de acordo com a vontade do povo. Por isso que Deus disse para Samuel, Samuel, vai e institui o rei de acordo com tudo que eles te pedirem. E era isso que o povo queria. Ele queria o quê? Algo aparentável. Eles não estavam preocupados com o coração de Saul. Como será que é o coração desse homem? Como será que ele vai governar sobre nós? Bom, e a Bíblia nos conta que o governo de Saul foi um desastre. Por quê? Saul, irmãos, ele desobedeceu a Deus. Deus orientava Samuel. Samuel ia orientar Saul e Saul falava não. Virava as costas. É a mesma coisa hoje. Hoje, irmãos, tenho a plena convicção disso. O Espírito Santo trouxe cada um de vocês aqui na casa dele, na casa de Deus. Cada um. Ninguém está aqui por acaso nessa noite. Só que cabe a nós estarmos juntos ao Espírito Santo ou nos separarmos dele. Toda vez que o Espírito Santo vem ao nosso ouvido, que outros chamam da voz da consciência, mas não é. É o Espírito Santo de Deus. E fala assim, não faz isso não é bom. Olha aqui, você errou. Olha, pede perdão ali. E você fala assim, depois, né? Depois eu peço perdão. Hoje é só um pouquinho. Mas sabe? E vai deixando o Espírito Santo falar sozinho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando o Espírito Santo de nós. E luz, irmãos, não anda em trevas. Não anda. Se aqui nós estivéssemos agora no escuro e acendêssemos essa luz, as trevas elas se dissipariam, sumiriam. Então, assim também é nós e o Espírito Santo. Não dá para o Espírito Santo viver com uma pessoa que só fala não para ele. Ele orienta e a pessoa vai e fala não. Ele orienta e a pessoa vai e fala não. Então, o Espírito Santo, para caminharmos conosco, nós temos que permitir que ele caminhe. E que nós possamos permitir, né, irmãos? Cada um aqui. Bom, continuando então. Então, o reinado de Saul foi um desastre. Só uma colocação. Muitos podem pensar assim, bom, Deus se sentiu rejeitado, por isso ele pôs Saul no governo. Ele já conhecia o coração de Saul, Saul já não ia ser um bom rei, então aí o povo sofreria. Irmãos, não pensem isso que nós estaremos enganados. Deus pôs Saul como rei, ungido dele, por quê? Primeiro, porque foi o que o povo pediu e ele atendeu exatamente o que o povo queria. Segundo, porque ele deu uma chance a Saul, uma grande oportunidade. Ele permitiu que o Espírito Santo andasse com Saul. Olha que oportunidade. E essa oportunidade é que ele dá para nós hoje, que o Espírito Santo ande conosco. Então não foi para fazer o povo de Israel sofrer, não. Foi para dar uma grande e única oportunidade para Saul. Mas o que ele fez com essa oportunidade? Ele jogou fora, ele desprezou. Porque todas as orientações que vinham da parte de Deus, muitas delas Saul não obedeceu. Bom, irmãos, e continuando. Deus agora sente a necessidade de estabelecer um novo rei sobre Israel. Porque estava complicado o reinado de Saul. Então, agora nós vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Quem é que vai vir, que Deus vai ungir no lugar de Saul? 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Ao 6, tá bom? Todos acharam? Amém. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E disse Samuel:
Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. E saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Até aí, irmãos. Até aí. Olha que interessante, hein? O próprio Samuel, ungido, homem abençoado, preparado, separado por Deus, ele disse, praticamente assim, no lugar do próprio Deus, né? Ele pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ah, é esse. Quando ele viu Eliabe. Bom, voltando um pouquinho. O Senhor disse a Samuel: até quando terás pena de Saul? Irmãos, achei muito interessante essa frase. Sabe por quê? Apesar de tudo que Saul havia feito, Samuel ainda tinha pena, que até o próprio Deus perguntou: até quando você vai ter pena? Porque o Espírito Santo de Deus andava com Samuel. Quando anda, irmãos, a gente perdoa, a gente ama, a gente releva. Não é assim? É assim que Deus espera de nós. Eu acredito que Samuel ainda tinha pena de Saul, apesar de tudo que Saul vinha fazendo, porque ele era realmente um servo de Deus, um separado, um escolhido por Deus. Ele amava assim como Deus amava, né? Ele não conseguia nem odiar a Saul ou repugnar Saul. Sabe assim? Às vezes, como nós muitas vezes fazemos, não é verdade? Discriminamos, repudiamos. Samuel não foi capaz de ter esse sentimento por Saul. Acredito eu que por ele viver tão assim em comunhão com Deus. E acredito eu que cada vez que nós nos aproximarmos mais do Pai, mais semelhantes a Ele nós ficamos. Então, mais capazes de perdoar nós somos, de entender, de ajudar e de amar. Quanto mais a gente se aproximar de Deus. Bom, aí diz assim, que Deus ia enviar então Samuel lá para a casa de Jessé. Irmãos, para ungir um novo rei. Vocês já imaginaram? Quem era o rei? Era Saul. Saul já era difícil, temperamental. Como que Samuel ia chegar lá e falar que ungir um novo rei? Samuel disse para Deus: Senhor, ele vai me matar. Aí Deus disse assim: não se preocupa, vai, que eu vou te indicando, eu vou te mostrando o que é para você fazer. E lá na casa de Jessé está o meu ungido. E Samuel foi, irmãos. No caminho, quem Samuel encontrou? Os anciãos. Os anciãos vieram ao encontro de Samuel desesperados. Por quê? Eles respeitavam demais Samuel. Sabia que Samuel estivesse ali e falasse algum juízo sobre eles, sobre Belém, porque Jessé era de Belém, por isso que é o belemita, porque ele era de Belém, o juízo cairia, viria mesmo, se fosse coisa boa ou ruim. Então eles ficaram assim temorosos, né? A hora que viram, meu Deus, o que Samuel veio fazer aqui? Acredito eu que eles sentiram isso. Por isso que a Bíblia diz, né? Que eles perguntaram: é de paz a tua vinda? Né? Aí Samuel disse: não, é de paz a minha vinda. E Deus foi orientando Samuel. Qual era a orientação? Ele procurar a casa de Jessé. Jessé tinha filhos, e um dos filhos de Jessé ia ser o escolhido ou ungido por Deus para ser o novo rei sobre Israel. E aí, irmãos, começam a aparecer os filhos de Jessé. Por quê? Porque Samuel ia preparar todos eles para o sacrifício, para a oferta de sacrifício a Deus. Tinha todo um ritual de preparo, uma santificação, né? Limpar o corpo, a roupa, e assim por diante. E Samuel fez isso com todos os filhos de Jessé. E quando Samuel olhou para Eliabe, a gente procura não viver o mundo, mas a gente está no mundo. Vocês já ouviram aquela música, Esse Homem Sou Eu? Gente, é impossível não ouvir, porque você está em qualquer lugar, às vezes toca. Esse cara sou eu, não é esse homem, esse cara sou eu. Eu acho que quando... É verdade, irmão, vamos trazer para o dia a dia, para o nosso dia hoje. Quando eu acho que Samuel olhou para Eliabe, ele falou assim: esse é o cara.
Achei, é ungido, porque o homem era forte, moço, já trabalhava no exército de Saul, né? A gente tem que falar um pouco da linguagem nossa hoje, né? Século 21, a gente não pode também, né? Para trazer para a nossa realidade. Então, acho que quando Samuel olhou, falou, nossa, esse é o cara. Estou em frente do ungido do Senhor. Mas, irmãos, vocês vão ler agora que não era Eliabe. A aparência o enganou, não era. Leiam comigo juntos, tá? Nós vamos ler juntinhos o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Chegamos no tema da mensagem, irmãos. Vocês viram como as aparências enganam? Eliabe, homem feito, moço formado, já trabalhava lá nas batalhas com Saul, no exército. Esse é o cara. E não foi nada disso. Aí Deus diz essas palavras. Ah, Samuel, eu não vejo como você vê. Eu vou ver o que da pessoa? O coração. Você está tão preocupado e achando que é ele por causa da aparência e não é ele. Eu vou ver o coração. Agora, continuando a leitura, irmãos. Então, versículo 8, eu estou agora. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Irmãos, até aí, todos os filhos, ou pelo menos todos aqueles filhos, que aparentemente seriam os possíveis eleitos, passaram diante de Samuel, mas nenhum era o escolhido de Deus. Dá desespero em Samuel. Ele diz assim para Jessé, acabaram-te os seus filhos? Você não tem mais filho, porque nenhum desse Deus mostrou para mim que é o ungido. Irmãos, só aí que Jessé foi se lembrar, sabe de quem? Do caçula. Que ele tinha um filhinho, que era o caçula, o menos provável, o menos valorizado, porque naquela época, valor tinha o filho mais velho. Ele tinha direitos, mas ele tinha mais direitos sobre os irmãos. Então, o caçula seria o menos, assim, aquele que ninguém cogitou. Jessé nem o próprio pai esqueceu do filho. Porque sabe quem era esse filho caçula? Ele pastoreava ovelhas. Se um dia ele foi num campo de batalha, irmãos, foi para levar, acho que, alimento para os irmãos. Ele era um pastorzinho, rapazinho ainda. O pai nunca imaginou que ele pudesse vir ser um ungido do Senhor. Aí Samuel diz para Jessé, ninguém vai comer, vai se sentar à mesa enquanto esse rapazinho não chegue. Todos esperaram. E o rapaz chegou. Sabem quem era o rapaz, irmãos? Tão franzino, pequenininho, que ninguém deu valor. Davi, o grande rei Davi, que viria a ser o homem segundo o coração de Deus. Amém? Olha, irmãos, aquele que ninguém dava nada, viria a ser o homem segundo o coração de Deus. Então, quando eu li essa passagem, irmãos, eu acho que a mensagem para nós essa noite, para mim, para vocês, para todos, é que assim, se um dia, porventura, irmãos, você se sentiu triste, pequeno, né? Rejeitado de alguma forma, seja na sua comunidade, trabalho, seja onde for, saiba que do jeito que Deus olhou para Davi, Deus olha para você. Do mesmo jeito que Deus teve planos para a vida de Davi, grandes planos, Deus tem grandes planos para a sua vida e para a minha vida. A única diferença, irmão, que vai fazer a diferença é o caminho que nós vamos trilhar, que nós vamos escolher. Nós podemos sermos Saul e podemos ser Davi. Sabe por quê? Porque os dois tiveram a mesma coisa. Os dois foram ungidos do Senhor. Os dois. Os dois tiveram o Espírito Santo caminhando ali junto com eles. Saul desprezou e Davi abraçou. A Bíblia nos conta que Davi,
ele não pulou etapas de sua vida. Nem quando ele era empregado do rei, ele fazia com alegria. Sabe assim, ele achava que era importante e era importante. E a Bíblia nos conta que Deus teve tempo para preparar Davi. Olha que lindo. Porque assim, Davi não rejeitou ser pequeno. Davi rejeitou ser daquele... Tudo que Deus foi pondo no caminho de Davi, desde as coisas mais pequeninas, até ele chegar a ser o grande rei Davi, Davi valorizou todas as etapas de sua vida. Davi não desprezou nenhuma. Davi abraçou a todas. Por isso que o Espírito de Deus permaneceu com o rei Davi. Apesar de suas falhas, fraquezas, como qualquer ser humano, todos pecaram, a Bíblia diz, mas ele nunca abandonou o Senhor. E o Deus teve acho que teve planos para Davi que nem o próprio Davi imaginava. Não é verdade? E Deus, irmãos, essa noite tem planos para você que nem você mesmo imagina. Porque a Bíblia fala que nossa mente é tão finita que nós não conseguimos entender a grandiosidade dos planos de Deus para nós. Irmãos, eu posso falar por mim. Às vezes eu pedi coisas para o Senhor que depois o que Ele realizou foi tão além daquilo que eu imaginei, que às vezes eu falei, meu Deus, né? Como eu sou fraca, falha, como a minha mente é tão finita perante a grandiosidade do Deus que eu sirvo. E esse é o Deus que os irmãos também servem. Por isso, irmãos, saiam com essa certeza essa noite, que se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus caminhe conosco, Deus tem grandes planos prontos para a nossa vida. É só permitir que Deus haja em nossa vida. Que sejamos vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois dessa linda mensagem, né? Nós estamos no final, então, da nossa reunião. E, para terminar, eu vou chamar o hino 287. Cristo, bom mestre, eis-me eu querer, tua vontade sempre cumprir. Faze-me forte, dá-me a vencer duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis-me eu querer, mais santidade sempre buscar. Faz-me firme, dá-me poder para a verdade nunca deixar. Cristo, bom mestre, eis-me eu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém. Oremos. Grandioso Deus e querido Pai, que habita as alturas dos céus. Gratos somos, Pai, por ter sido trazidos aqui nesta linda noite por Teu Santo Espírito. Pai amado, que a Tua